né? Então, vamos passar para a segunda apresentação, né, do Rui, Causa, Efeitos e Desdobramentos, reflexões sobre a reeducação consciencial através da escrita conscienciográfica. Vamos... O Rui pode dar início. Então, vamos lá. Bom dia a todos aí que estão nos acompanhando pelo YouTube. Obrigado ao Paulo, Fabiana, Domingos, Thaís, pela presença e pela realização desse seminário. Quando eu recebi o convite para apresentar um trabalho, né? Aí o Paulo falou, mas escrever sobre o quê? Eu ficava sem tema, né? Eu não tinha algo assim pronto, né? Já encaminhado, já em andamento para falar sobre a questão da escrita e da reeducação. Mas aí eu faço parte aí da oficina da escrita e as ideias começaram a aparecer, aqueles flashes recorrentes. E aí eu tomei, então, como ponto de partida que a própria apresentação aqui no seminário, ela é o ponto de partida da pesquisa. Então, não vou apresentar dados, mas vou apresentar diretrizes do que vai ser a minha pesquisa daqui para frente. E aí, provavelmente, numa segunda edição do seminário, eu venho com os resultados, tá? Então, o título que eu coloquei aí para pesquisa é Causas, Efeitos e Desdobramentos, e eu vou explicar o porquê, né? Mas eu trago tudo a título de reflexões, né, sobre a reeducação consciencial através da escrita. O objetivo geral é averiguar, né, o desenvolvimento da reeducação consciencial através da escrita conscienciográfica. E aí tem dois objetivos específicos. Vou voltar aqui, um detalhe. Não que a reeducação consciencial ocorra tão somente através da escrita. A escrita é uma forma de promover a reeducação consciencial, né? E a escrita ela também tem outras utilidades na evolução da consciência. Dois objetivos específicos que eu vou averiguando aí ao longo do meu processo da pesquisa é identificar quais são os efeitos inerentes à reeducação. Então, à medida que a consciência vai escrevendo, ela vai se reeducando pela escrita, quais são os efeitos que ocorrem nela, né? E, consequentemente, no objetivo número 2, verificar quais são os benefícios evolutivos que decorrem dessa reeducação. O método que eu utilizarei é a autoexperimentação do autor no ato da escrita conscienciográfica. Então, o próprio ato de escrever vai ser o método de pesquisa. E aí eu vou utilizar aqui algumas medidas auxiliares, algumas técnicas auxiliares junto com esse método de autoexperimentação na escrita. Técnica da rotina útil, que é organizar toda uma rotina no dia a dia para poder potencializar o momento da escrita. E aí, por que eu coloco isso? Em especial, porque eu acho que é necessário uma agenda de trabalho para a escrita. Então, vou escrever quantas vezes por semana, quais dias da semana, em quais horários, e literalmente colocar isso numa agenda. E para fazer isso é necessário ter uma rotina totalmente organizada. Outra técnica auxiliar, a técnica da saturação do holopensene através da escrita, através da leitura. Então, por exemplo, estou tematizando aqui a questão da escrita conscienciográfica e da reeducação consciencial. Então, ler o quanto mais possível sobre isso. Junto com isso, a técnica do apostilamento de texto, que é você, ao escrever, antes de escrever, organizar as ideias em roteiro, né? E a técnica básica, a manobra básica de energias antes, durante e após a escrita. Então, essas são medidas auxiliares junto com o método da autoexperimentação conscienciográfica. Bom, levantando a seguinte hipótese, que a escrita conscienciográfica acarreta um crescendo evolutivo, tanto no âmbito individual como grupal, né? E isso vai favorecendo, né, vai agindo em prol da reeducação consciencial, mas principalmente na renovação pensênica. E essa renovação pensênica ele é um dos efeitos, né, que vai ocorrendo de maneira intraconsciencial. E aí, consequentemente, vai trazendo uma possibilidade para recomposição com os pais. E aí eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, veja, ao escrever, promove-se a reeducação consciencial, isso vai repercutindo de maneira intraconsciencial
mas também interconsciencial. E nesses aspectos interconscienciais entra a questão do nosso holocarmo. Bom, o título do artigo é Causas, Efeitos e Desdobramentos, né? Então, eu pus aqui esses slides para explicar um pouquinho mais sobre isso e depois eu vou falar separadamente sobre cada um desses tópicos. A escrita conscienciográfica enquanto causa, né? A reeducação consciencial enquanto efeito dessa causa, né? E os benefícios evolutivos é como se fosse um desdobramento da reeducação consciencial. Bom, escrita conscienciográfica aqui é no sentido que eu coloquei esses termos aqui como se fossem sinônimos, né? A escrita conscienciográfica é um recurso, ela é uma ferramenta, ela é um método, ela é um veículo, ela é um meio ou uma técnica para a reeducação consciencial. Por isso que ela eu intitulo aqui como causa. E a reeducação consciencial enquanto efeito da escrita. De maneira mais abrangente, vai ocorrer reciclagem. Né? Para toda a reeducação consciencial vai ocorrer reciclagem no âmbito existencial e no âmbito interconsciencial. Isso é de maneira mais abrangente. E aí eu vou colocar, vou alencar agora aqui, dentro dessas reciclagens, o que pode ir acontecendo de uma maneira mais específica. Lógico, eu já estou falando com base na minha autoexperimentação. Eu já tenho uma rotina de escrita, estou sempre escrevendo um verbete, estou sempre escrevendo um artigo. Eu não tenho os dados catalogados sistematicamente, que é o que eu quero fazer daqui para frente, que tem a ver com essa pesquisa que eu estou apresentando. O que pode ocorrer com a consciência que começa a escrever de maneira sistemática, de maneira rotineira, e começa a se reeducar? Pode ocorrer de uma ativação maior dos chakras superiores. Isso vai trazendo o quê? Um estímulo dos atributos mentais somáticos, né? A racionalidade, da cognição, da intelectualidade, da atenção, da concentração, né? E aí, junto com isso, vai acarretando o quê? O desenvolvimento do parapsiquismo mental somático. E ao desenvolver o parapsiquismo, ter os chakras mais ativos, principalmente, se você escreve diariamente, você entra num padrão de mais higiene, de mais homeostase consciencial. E aí, de repente, esse é um dos principais efeitos pelo ato de ocorrer, pelo ato de escrever, né? E no momento ali da promoção da reeducação consciencial, você entrando num estado de higiene e de homeostase consciencial. E aí uma outra coisa que pode acontecer também à medida que você vai escrevendo um artigo, 2 artigos, ou como a Thaís fez aí, escrever livro, ou vai escrevendo verbetes, você vai começando a notar predileções grafopensênicas, ou seja, quais os temas nos atraem mais, quais os temas nos identificam mais, quais os temas nos promovem mais curiosidade de pesquisa. E isso vai dando, eu acho que isso vai potencializando, quanto mais atração eu tiver por um tema, mais disponibilidade eu posso ter para escrever. E quanto mais disponibilidade para escrever, mais reeducação consciencial. E aí, ao longo da trajetória, vai desenvolvendo o traço força pela escrita. E com tudo isso, a consciência ela vai desenvolvendo um estilo de vida mesmo, onde a escrita e a reeducação consciencial acaba ficando no centro. Rui, tem uma pergunta do Paulo. Vamos lá. Ele quer saber, quando escrevemos com foco evolutivo, o que pode ocorrer do ponto de vista extrafísico, tanto no momento da escrita como após a produção ter sido concluída? Durante todo o processo, né? O ambiente extrafísico, o público extrafísico, ele está sempre presente, né? O autor, ele acaba sendo uma peça central ali no cenário, onde o que eu vou notando assim, ele acaba sendo o epicentro que, junto com uma equipe extrafísica, vai potencializando um campo de energia. Esse campo de energia, ele acaba promovendo
digamos assim, uma energia mais homeostática, e isso pode, de alguma maneira, tranquilizar determinadas consciências patológicas que são trazidas mesmo para participar daquele encontro ali. Então, acho que, assim, do mesmo jeito que vai produzindo uma homeostase consciencial para o autor, isso pode também ser produzido para o público extrafísico. Rui, se me permite, me veio uma analogia da escrita enquanto uma aula por escrito, né? Que no fundo você está formulando ideias, né? Tentando esclarecer algum assunto e vai escrevendo sobre ele. Exatamente. Né? Então, e aí ó, uma outra repercussão que pode ocorrer é que o tema a ser escrito ele pode servir para uma reciclagem pensênica das consciências que estão observando aquilo. Ainda mais a gente pensando, né, que aquelas consciências que estão participando desse encontro grafo-pensênico entre equipe e equipex, essas consciências, elas são companheiras nossas do passado, né? Então, de repente, observar assim, poxa, ele mudou, eu fiquei na mesma, mas vamos ver quem está melhor, quem não está melhor, vamos ver quais os ganhos que ele teve, como é que está indo a vida dele hoje. E aí isso pode, pelo próprio exemplarismo, pode ir despertando uma certa curiosidade aí no público extrafísico. Vê aí, foi o Paulo que perguntou, né? Ô, Paulo, me diz aí no chat aí se está ok a pergunta, se quiser algum complemento, a gente vai fazendo aí. É isso, a pergunta foi essa aí. Ah, beleza. Posso prosseguir, então? Sim. Então, eu falei sobre a questão aí da reeducação consciencial e dos efeitos aí que pode ocorrer para a consciência, né? Mas acho que indo um pouco além, né? Acho que para cada efeito que ocorre para a consciência, no âmbito mais intraconsciencial, no âmbito ali das relações mais próximas, acho que também ocorre um benefício que ele vai perdurando ao longo do processo evolutivo, né? Que são aquilo que eu vou chamando de desdobramentos. Um dos desdobramentos da escrita, né, e da reeducação consciencial, acho que, sem dúvida nenhuma, a questão da qualificação interassistencial. Quando nós ficamos com um campo de energia mais homeostático, por si só, nós já nos tornamos mais interassistencial no sentido, no mínimo, de doar energias com mais qualidade. Também nos tornamos mais assistencial, porque nós vamos nos nutrindo de mais entendimento sobre aquilo que é a evolução. Vai ocorrendo uma qualificação pensênica. Então, tem uma qualificação das energias, mas também tem uma qualificação pensênica. E aí, por si só, isso daí ele vai qualificando a questão da interassistência. E a escrita, ela também vai promovendo isso num contexto de princípio, meio e fim, independente da publicação. Isso vai promovendo uma interassistência por atacado, né? Tem a questão de que o público extrafísico sempre está presente, mas também tem uma questão que lá na frente, após a publicação, a escrita, ela é uma possibilidade de reeducação, uma possibilidade não, ela contribui para a reeducação consciencial do leitor. Então, os benefícios da escrita e qualificação interassistencial, interassistência por atacado, a reeducação consciencial do leitor. E, Rui, só mais uma ideia que me veio, que a reeducação, ela é, na verdade, do leitor e do autor, né? Porque durante o processo, ele também vai aprendendo coisas novas, vai desconstruindo, né, algumas sinapses, né, e incorporando... Do autor, sem sombra de dúvida. A escrita é uma reeducação ativa, né? É constante. O ato de escrever, ele inevitavelmente promove uma renovação pensante. Rui, tem uma pergunta da Marcelena, né? Você tem alguma disciplina diária para estudar e otimizar os estudos? Disciplina no sentido... Será que é disciplina no sentido pessoal ou disciplina no sentido...
De alguma disciplina, de alguma teoria? Não entendi a pergunta. Não, deve ser questão com relação à sua rotina mesmo, né? Sim. Pode ter alguma técnica, né, que você tenha para otimizar os estudos. A questão, a técnica que coloquei anteriormente, a técnica da rotina diária, né? De você organizar toda a sua rotina para a agenda da escrita ela ficar como prioridade naquilo. Mas aí também tem a questão da disciplina enquanto traço, né, da consciência. E para ter a disciplina enquanto traço da consciência é necessário ir vencendo as nossas dispersões. E aí é todo um trabalho de reciclagem. Mas aquelas técnicas que eu coloquei nos slides anteriores, elas são técnicas auxiliares, que é a técnica da rotina útil, as manobras básicas de energia, a saturação do holopensene através da escrita. E aí, o que eu fui notando? A minha rotina, ela gira em torno dos estudos e dos trabalhos multidimensionais desde 2017. Em 2017 foi quando eu comecei a me posicionar de uma maneira mais afetiva para otimizar o meu dia a dia, para eu poder ter algum progresso evolutivo autopesquisístico. E o que eu fui percebendo? A gente vai ter que abrir mão de alguma coisa para poder conquistar outra. Então, de repente, aí, complementando aí a resposta para a Marcilena, fazer uma lista com tudo aquilo que você tem na sua vida, uma lista não, é inventário, né? Que se você retirar determinado item, se vai afetar ou não a sua evolução. Porque a gente tem muita coisa na nossa vida que se a gente retirar, a evolução continua. Ou seja, tem determinadas coisas que nós carregamos, às vezes, que não soma para a evolução. Então, excluir da nossa rotina tudo aquilo que não potencializa para a escrita, não potencializa para os estudos, não potencializa para o desenvolvimento do parapsiquismo. Então, de repente, fazer um balanço geral em torno disso. Rui, me ocorreu uma outra ideia que na Apex eles falam muito do princípio da convergência. Então, além disso que você falou, né, quanto mais a pessoa consegue convergir, por exemplo, a temática que ela está estudando, às vezes com alguma coisa que ela está fazendo na profissão ou na família, enfim, ela ter essa convergência, né, vamos dizer assim, maior, isso ajuda, né, a pessoa ficar mais saturada com o tema e ela priorizar mais, entrar mais no holopensene, né? Aí no caso que você está dizendo é pegar um tema para escrita com base naquilo que ela já está vivendo. Na verdade, é integrar isso dentro da rotina, que nem você falou, entendeu? Assim, de um modo que... Vou dar um exemplo, sei lá, a pessoa está pesquisando energia, né? Então, ela vai caminhar, ela vai prestar atenção na energia, ela vai para o trabalho, ela vai prestar atenção, sabe? Assim, é uma convergência, ela vai usar tudo que ela puder, né? Daquele tema para... Porque quando a gente pensa em autopesquisa, todo momento é momento para autopesquisa, todo local é local para autopesquisa, toda experiência é experiência para autopesquisa. E aí vai dar consciência se posicionar dessa forma, né? Posso prosseguir? Tem mais pergunta aí, né? Tem uma pergunta do Paulo. Né? Como iniciar e desenvolver o hábito da escrita evolutiva quando ainda não começamos esse processo? É o pontapé inicial, né? Olha, de uma maneira mais direta e reta e simples, eu particularmente, é a questão da agenda. Então, tal dia, tal hora, esse é o meu compromisso. E para mim, é um compromisso evolutivo. Eu escrevo, via de regra, pela manhã. Então, faço a TENEPS também pela manhã. Às vezes tenho aí algumas extrapolações parapsíquicas durante a madrugada. Então, final da madrugada, começo da manhã é o meu horário de trabalho, digamos assim, autopesquisístico. Então, assim, como iniciar a questão do hábito da escrita? Para quem não tem um hábito, eu aconselho marcar na agenda, selecionar o dia. Lógico, existe toda uma dinâmica e toda uma rotina intrafísica que às vezes se sobrepõe às nossas necessidades evolutivas. E aí não tem muitas pessoas
que não vão conseguir organizar o seu dia para, por exemplo, 10 horas da manhã eu vou escrever, porque eles estão trabalhando. Vou escrever, tipo, depois do trabalho, 8 horas da noite. Mas tem gente que vai estudar, vai para um curso de graduação, para uma faculdade. Mas olhar dentro da rotina semanal e em qual hora vai ficar reservado para a escrita. E aí vai ter que abrir mão de alguma outra coisa que também tenha vontade de fazer, né? Posso dar uma sugestão? Porque participa da oficina da escrita. Participar da oficina da escrita. Todo sábado, das 9 ao meio-dia. Boa, Fabiana. E uma outra questão que na oficina da escrita já tem um grupo ativo, né? E dentro do grupo, o grupo reforça o comportamento do grupo. Então, acho que fica mais fácil de implantar o hábito, né? Rui, a pergunta de Paulo foi mais no função quando você ainda nem começou, né? O que você está explicando é justamente nesse sentido, né? Você não começou ainda e precisa fazer alguma coisa. Não, vai ter que ter agenda, na minha opinião, para virar compromisso, né? E aí, não tem o hábito de escrever, às vezes não vai ter ideia, mas é legal assistir às aulas, assistir tertúlias, ler bastante. E aí tem toda uma questão de ir otimizando o tempo, né? Eu vou usar meu tempo para quê? Para, às vezes, ficar no Instagram rolando tela ou para fazer uma leitura? Né? Um exemplo aqui. Eu vou usar meu tempo para quê? Para sair, para bater perna, para conversar com os amigos, eu vou ficar lendo para ver se vem alguma ideia para escrever. E mesmo para quem não começou, né, só para aproveitar o que a Fabiana falou, acho que a oficina ou ambientes, né, otimizados, né, grupos que tenham esse objetivo, isso ajuda muito, né, a reforçar, igual a pessoa que faz exercício. Aí ela vai o quê? Para uma academia, tem o Holopensene, tem as pessoas que fazem, então isso tudo reforça. O movimento do grupo, ele reforça, ele te puxa literalmente, né? Aí tem a pergunta da Fernanda, né? Eu estou vendo aqui, como a oficina contribui para o seu processo de escrita. Eu vou dar um exemplo muito prático, né? O trabalho que eu estou apresentando aqui, ele surgiu em termos de alguns dias, de algumas conversas pelo WhatsApp com o Paulo, e isso me levou a apresentar esse trabalho. E aí eu já organizei esse trabalho com um roteiro, onde eu vou escrever um artigo, e esse artigo eu vou submeter para o simpósio na Reaprendência para o ano que vem. Então, assim, eu estou dentro do grupo, né? Então, o grupo, ele forma um sinergismo, respondendo à pergunta da Fernanda, o grupo ele vai promovendo um sinergismo e esse sinergismo vai potencializando o nosso desempenho. E aí, continuando com a questão dos benefícios, à medida que vai escrevendo, um dos efeitos é a questão do desenvolvimento parapsíquico, né? Que eu coloquei lá atrás. E aí, qual que é o benefício disso? Você vai, literalmente, fazendo o entrosamento com o parador de função. Literalmente é isso. E aí você vai começando a vislumbrar como é que funciona o trabalho equipinha, equipex, né? Então, isso é um benefício evolutivo que vai ocorrer ali dentro da questão da escrita, vai trazer a reeducação, mas isso daí, à medida que você vai percebendo, vai vislumbrando como é que funciona um trabalho da equipinha com a equipex, você leva isso para outro contexto, que pode ser uma sala de aula, pode ser o voluntariado dentro de uma EC, como é que isso funciona, o trabalho equipinha equipex dentro de uma dinâmica e por aí vai, né? E uma das coisas que eu citei enquanto efeito lá no processo de reeducação, a questão das predileções grafopensênicas, né? Enquanto essas predileções grafopensênicas, elas podem ser indícios de ProEx, indícios de SerieX, são gostos, são habilidades, são atrações por temas que pode estar assentado em questões de ProEx, e se está na ProEx, pode estar assentado em questão de vidas passadas também. E ao escrever, nós vamos materializando os grafopensênios e tal, vai publicando, isso daí, por si só, ele é um fomento para o revezamento multi-existencial, seja no âmbito individual ou no âmbito grupal. E aí, um outro benefício que ocorre aí, você vai movimentando a conta corrente evolutiva. Se eu escrevo, o leitor, ele passa por um processo de
reeducação consciencial, ele renova a pensanidade dele, ele renova o comportamento dele. Isso, e de repente esse leitor foi alguém que eu afetei de uma maneira negativa em vidas passadas, né? O quanto todo esse processo ele vai contribuindo para a movimentação da conta corrente evolutiva, né? Na questão de ir sanando os nossos débitos holocarmos, vai otimizando a ficha evolutiva pessoal, vai otimizando a FEP, né? E de fato vai consolidando a questão da liderança evolutiva, né? E à medida que a gente vai consolidando a nossa liderança evolutiva, de fato, nós já vamos atuando enquanto mini peça no Max Mecanismo, e isso é uma contribuição ativa para a Herbex. Então, veja, começa com uma questão de escrita, passa por uma questão de reeducação, e isso daí vai trazendo repercussões na trajetória evolutiva, individual e grupal. E o quanto essa repercussão ela vai desencadear numa contribuição para a Herbex, né? No sentido de que você ali é uma consciência que, em vez de estar exigindo trabalho, você está oferecendo um trabalho interassistencial. Tem mais pergunta aí, Domingos? Não, Rui. Tá. Pode finalizar, sim. Meu tempo já está se esgotando, né? Isso, é. Então, indo aqui para a conclusão, a escrita conscienciográfica contribui para a reeducação consciencial e promove múltiplos benefícios no âmbito individual e grupal. Foi isso que eu tentei falar aí nos slides anteriores, né? A pensanidade grafada representa o grau da inteligência evolutiva a favor da profilaxia. E aqui eu acho que é uma coisa séria. Profilaxia do quê? Do desviacionismo da dispersão. À medida que você se propõe a escrever, e aí o ideal é diariamente, nem que seja 30, 40 minutos, mas o ideal é diariamente, à medida que você se propõe a escrever conscienciograficamente na sua rotina, isso já remete o quanto você está utilizando a inteligência evolutiva, tá? E também o quanto isso é uma medida de profilaxia, para você não desviar e não dispersar dos propósitos evolutivos. Então, o ato de escrever ele vai potencializando o foco, a atenção, a concentração naquilo que é mais evolutivo para cada um de nós.